Olá, eu sou Didi Pérez, eu sou um membro fundador do Grupo Farroupilha. O Grupo Farroupilha foi fundado em 1995, aqui na cidade de Ipatinga e Vale do Aço, num momento muito delicado da nossa história. Era um momento onde não havia espaços específicos destinados para as artes cênicas, para teatro, dança, circo. O único espaço que existia era a Academia Ogum e um teatro de bolso na Rua Mariana. E como o Farroupilha era um grupo iniciante e que já desde o início tinha a rua, os espaços alternativos, como um palco que a gente acreditava que fosse ideal para o nosso trabalho, foi aí que nós começamos, ocupando praças, escolas também, que em seguida nós começamos a criar uma relação bem estreita com as escolas públicas da cidade, particulares também, para desenvolver o nosso trabalho. Então o grupo já teve 11 pessoas fazendo parte dessa associação, que é o Grupo Teatro Farroupilha. Mas desde 2005, pessoas se fortaleceram dentro do grupo e vieram para ser um dos pilares. Eu vou mostrar para vocês quem são essas pessoas. Essa é a Torosca Silvestre, essa é a palhaça dela, Dona Feijão. Esse é o Sinésio Bina, que é um outro ator do grupo, que hoje é um ator convidado, porque é um rapaz que está muito ocupado hoje, então ele faz os trabalhos que ele consegue fazer, mas também é um dos pilares de sustentação, não só dessa casa que a gente tem, mas do trabalho de uma maneira geral. Essa é Claudiane Dias, e essa é a palhaça dela, Caca Creuza Crudionira, e que é uma figura importantíssima. Ao lado da Torosca são os símbolos femininos desse grupo. E esse aqui
Essa pessoa que nos fala sou eu, Didi Pérez, e esse é o meu palhaço, o Estilingue. Então, ainda na figura do palhaço, o palhaço está diretamente relacionado ao início do nosso trabalho também, com a ocupação das ruas, das praças. O circo também chegou nessa hora da nossa vida, a perna de pau, cuspidores de fogo, malabares, tudo começou nesse início, lá em 95. E com o tempo, tudo isso foi se fortalecendo e de uma maneira bem clara, todo mundo que até hoje conhece ou tem acesso ao trabalho do grupo, é essa relação mista entre teatro e circo que eles... O objetivo do Farroupilha, desde o início do nosso trabalho, desde quando nós tivemos a ideia de chamar as pessoas interessadas, com as quais a gente compartilhava ideias e tínhamos o objetivo de construir algo junto, era provocar a reflexão. Queríamos construir uma história nessa cidade, uma história essa que fizesse com que o nosso espectador, o público que viesse nos assistir, que ele saísse dali não com respostas prontas, não com uma ideia correta ou talvez uma escolha muito acertada, segundo o nosso ponto de vista, de como seriam as coisas. Mas não, a gente queria, ao invés de dar respostas, criar perguntas, deixar interrogações, provocar essas pessoas de alguma maneira, fazer com que o nosso trabalho, trabalhar para que o nosso trabalho provocasse de alguma maneira, tocasse aquelas pessoas, atravessassem elas de tal forma que elas precisassem fazer algo com aquelas informações que elas receberam, desenvolvendo através da relação com o palhaço, o circo, elementos muito lúdicos, né? Então, com certeza, a criança foi o nosso primeiro público. Então foi para eles, para os piticos, que nós começamos a produzir os nossos trabalhos. Só que as crianças crescem, né? Então aquele público que a gente ia visitar um dia na escola, quando a gente voltava um ano depois, já estava maior. Então aquela temática que o atravessava naquele momento já não atravessava mais. E aí, como a gente faz? A gente foi crescendo à medida que o nosso público foi crescendo. Obviamente, nunca deixamos de fazer os espetáculos infantis, mas começamos a construir uma história forte com o público adulto. Nós criamos um projeto que faria esse contato, que nos colocaria em contato direto com essas escolas, mas propondo um trânsito inverso. Se antes, há 20 anos atrás, era o Farroupilha que ia para os pátios das escolas, agora, desde 2013, são as escolas que vêm para a nossa casa. Então, eu falo isso com muito orgulho. Então, nós criamos um projeto chamado Dia da Escola no Farroupilha, onde a gente recebe alunos de 5 a 7 anos para passar por uma vivência aqui conosco. Como o Farroupilha trabalha basicamente com duas linguagens, teatro e circo, então, os nossos convidados, o público que vem, alunos e crianças, eles também são sensibilizados por essas duas artes. Eles acessam o trapézio, que é o representante do circo nesse encontro, faz uma dinâmica de teatro e ainda recebe um espetáculo que a gente criou especificamente para eles, chamado Borbolinhas Barulhentas. Só que as escolas não ficaram satisfeitas com isso. Por que só atendem as crianças? A gente ouvia muito. Então, esse ano, em 2016, nós vamos estrear em agosto, uma nova edição do Dia da Escola do Farroupilha para atender adolescentes e adultos. Aguardem. Que é o Teatro Circular Farroupilha, em frente ao cemitério da cidade, não tem como errar. Se quiserem vir, podem vir para cá um dia, vai ter um cafezinho, uma água, aulas de circo, aulas de teatro, espetáculos teatrais, tudo isso temos aqui nessa casa. É só vir para cá.